Opa, esses 5 erros vão fazer 90% dos copywriters quebrarem em 2025. Fica comigo que eu vou falar cada um deles agora. Esse erro aqui eu nem preparei minimamente um roteiro, mas eu quero falar algo que já está na minha cabeça e eu tenho observado cada vez mais no nosso mercado de copywriting em específico. O que acontece? O primeiro erro é mais sobre posicionamento. Porque o que eu mais vejo é bons copywriters com dificuldade de se vender. Hoje, copy virou commodity. E apesar de as empresas pagarem relativamente bem, se você fecha um contrato, por exemplo, ou até vive de freela, a tendência é reduzir isso cada vez mais. Porque todo mundo hoje sabe e tem acesso, por exemplo, a um agente de IA, um GPT da vida, que cria minimamente copies boas. Então, você não vende mais copy. Antigamente, quando eu comecei, por exemplo, se eu falasse que era copywriter, né, qualquer pessoa que falava que era copywriter, as pessoas olhavam com uma certa admiração, tipo, meu, você é um ET, cara, tipo, eu preciso muito de você. Hoje em dia, a coisa já não tá mais assim. E o que faz um copywriter ser cobiçado é a forma como ele se vende. E, ironicamente, a minoria dos copywriters se vende bem. E quem se vende bem se destaca, né? Isso vale, na real, para qualquer profissão. Mas no mercado de copy, eu observo isso. Muitos copywriters são excelentes, dominam toda a parte técnica, têm resultado, mas não sabem se vender. Então, o que eu recomendo é você, de fato, modelar alguém que você admira na questão de vendas. Por exemplo, eu gosto de me espelhar muito no Flávio Augusto. Ele é um cara que até hoje se vende pra cacete, né? Nem precisa mais tanto assim. E segundo erro, e tá linkado no primeiro, quando você não sabe se vender, você acaba ficando refém de projetos que não te pagam exatamente bem, né? Mas como a gente mora no Brasil, tudo é muito caro, você precisa acabar pegando muita coisa para conseguir construir ali uma renda minimamente boa para você pagar suas contas e ter algum conforto. Então aí você acaba pagando preço por não saber se vender e se atolando de trabalho. E isso reduz a qualidade das suas entregas, mesmo que você, assim como eu, use IA para produzir a maior parte do volume das peças que você cria, isso acaba te ferrando, principalmente a longo prazo. O terceiro erro que eu vejo é trabalho em excesso. Eu conheço, cara, muitos, mas muitos copywriters que trabalham em 12 horas, 10 horas. E tá tudo bem. Se você estiver construindo um business, alguma coisa que requer, principalmente nessa etapa de rampagem, um trabalho grande, né? Agora, se você estiver minimamente gastando o seu tempo produzindo copy, cara, isso tá muito errado. Tá muito errado porque uma copy bem feita, ela precisa de mais tempo de ócio, de fato, do que você escrevendo. Então, se você precisa escrever demais, precisa lutar demais para tornar aquela copy boa, você está fazendo errado. E esse é um erro que vai custar muito caro para você lá na frente. Por quê? Se você trabalha 12, 10 horas, 8 horas que seja escrevendo, em que momento que você de fato está pensando numa forma de alavancar os seus ganhos? Como eu vou falar cada vez mais nesse canal também sobre o conceito de One Person Business, se você é um copywriter e pretende se posicionar sempre como um copywriter, ou por um longo período de tempo, você precisa encontrar uma forma de alavancar os seus ganhos, né? E se encarar como uma empresa. E uma empresa precisa focar em quê? Em expansão, em lucratividade. Então, se você passa 10 horas escrevendo copy, você não está ganhando dinheiro para isso. Você está tendo uma falsa sensação de ganhar dinheiro para isso. Então, depois que você entregar um projeto, ou simplesmente se você trabalha para uma empresa, ela resolver reduzir o quadro de funcionários, você vai rodar. E aí? Como que você vai crescer de fato? O quarto erro que eu vejo é você ficar preso simplesmente como copywriter. E se você acabou de começar, tá tudo bem. Você tem que passar por uma jornada de tempo onde você vai realmente se desenvolver, estudar e pôr em prática tudo aquilo que você tem visto em cursos, em livros, etc. Mas um grande ponto de alavancagem para mim na carreira, sempre que eu fechei um contrato grande, ou que seja um freela, mas que eu cobrei um valor alto por isso, foi por um know-how que vai além de copy, que é justamente saber identificar os números de um funil, os KPIs, né, os famosos KPIs, os pontos de alavancagem ali dentro, pensar em diferentes modelos de precificação, de oferta, de construção de um produto de fato. E, cara, isso muitas vezes foi o que salvou alguns funis,
foi o que me ajudou a escalar coisas que não estavam tão dentro do eixo assim, porque é muito fácil você conseguir escalar um projeto quando ele já começa dando certo. Mas a realidade é que na maioria das vezes eles não começam dando certo. Começa dando um pouco de prejuízo, às vezes empatando, e você saber para onde você tem que olhar, quais métricas, né? Onde que vai mexer o ponteiro e saber indicar isso para quem você está trabalhando, seja uma empresa, seja um freela que você pegou ali, faz total diferença, cara. De verdade. E o quinto erro que eu vejo é querer ser original demais. Eu sei que nós, copywriters, temos uma veia um pouco artística muitas vezes, e isso te faz querer ser original, ser disruptivo, criar coisas fora da caixa e tal. E, cara, isso funciona? Funciona sim. Mas a cada 10 copies, você tem que tirar uma, duas, para você ser realmente inovador, disruptivo e testar alguma coisa realmente nova, sabe? Na maioria das vezes, o que você vai pegar é coisas que já existem e melhorar. É o que o pessoal chama muito de modelagem, né? Mas basicamente, se a gente olhar para qualquer grande empresa, o que elas fizeram foi isso. Eu gosto de dar o exemplo do Spotify, por exemplo. Ah, música online, streaming de música já existia. O que o Spotify fez? Foi melhorar a entrega daquilo, criando, né, um ecossistema em volta daquilo, com um algoritmo eficiente, dando mais visibilidade para outros artistas e tudo mais, e tentando exterminar a pirataria. Pois é, esse foi o grande negócio do Spotify. Então eles não inventaram a música, o streaming de música online, nem o download de música. Eles só deixaram a coisa mais profissional. E isso é uma modelagem, querendo ou não. E depois deles, apareceu o Deezer, apareceu o próprio YouTube Music, e outros streamings de música que existem, e que deram tão certo quanto. Óbvio que não ultrapassaram o Spotify pelo timing, né, e posicionamento, mas também conseguiram, né, e foi na base da modelagem. Óbvio que trouxeram algumas funções diferentes que o Spotify não tem, por exemplo, mas isso faz parte do jogo. E é justamente aí que você tem que mirar se você quiser ter sucesso como copywriter de 2025 para frente. Tá? Isso que eu estou falando aqui são, acho que, erros atemporais, né? E que cada vez mais vão se tornar um diferencial seu, principalmente agora na era da IA, né? E se for deixar um bônus aqui, o sexto bônus, né, o erro bônus aqui seria você ter medo de tecnologia. Eu ainda vejo alguns copywriters presos em escrever manualmente a coisa ali. Cara, hoje não faz mais sentido. Você tem que ser um marqueteiro completo, não só um cara criativo ali que domina a skill da persuasão. Bom, esses foram 5 erros que eu tinha para trazer hoje. Eu espero que tenha ficado claro. E se você se identificou, se pegou cometendo algum desses erros, deixa aqui nos comentários. E eu vou trazer também, nesse tema de erros, eu vou trazer da parte técnica da coisa, né? Então, 5 erros, 10 erros que seja, na hora de escrever um anúncio, de escrever um VSL, de projetar um funil, enfim, vou expandir cada vez mais à medida que o canal aqui for crescendo. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve, me ajuda a bater essa meta de 100 inscritos até outubro, e sugestões também são bem-vindas, então fique à vontade para comentar, desde que mantenha a ética, né, obviamente. Então, para hoje é isso, te vejo na terça-feira com mais um vídeo. Valeu!